Então hoje vamos falar sobre um simulador de torno CNC, beleza? Então uma forma de se chegar a esse simulador é digitando aqui no Google CNC Simulator e entrando aqui abaixo, no caso descendo na rolagem, a gente vai ver aqui então um link que vai para essa virtuallabs.tech. Então é nessa página aqui que a gente consegue então ter acesso a esse simulador, né? Ou simplesmente digitando, né? Procurando por este link. Indo na página inicial deles, no meu caso aqui já traduziu para o português, mas é basicamente a mesma ideia, só vir aqui no menu esquerdo e procurar aqui por simulador de torno CNC. A grande vantagem desse aplicativo é que ele tem versões tanto para celular como para computadores. Então aqui tem uma breve descrição, né, do que ele é ou deixa de ser, algumas imagens, enfim, e aqui onde que eu vou fazer então para fazer o download desses softwares. Para celulares, a gente tem as duas versões distintas, tá? A versão paga e a versão gratuita. Já para computador é uma versão única, que se você porventura quiser liberar funções extras, você tem que inserir então a chave, senão basicamente se você quiser utilizar a versão grátis é só baixar ele também. Então para baixar, é só clicar naquele botão e ele já vai abrir uma janela para você baixar um arquivo zipado. Salvando e abrindo, vai ter um arquivo extraindo ele. Aí posterior a isso é simplesmente clicar no único arquivo interno, né, a pasta, e instalar ele no seu computador e você já pode começar a usar. Por exemplo, no meu caso aqui eu coloquei um atalho na minha área de trabalho, mas é só clicar e funcionar. Então aqui, para baixar no celular, tem duas formas também distintas. Uma, na versão gratuita, é colocar aqui e direcionar para o teu celular, né? Você vai instalar aqui e direcionar para o teu celular ou no próprio celular. Então no celular, só vir aqui na Play Store e digitar então CNC Simulator e vai aparecer então as duas opções, a opção free e a opção paga que custa R$15. Então clicando aqui, é só instalar e utilizar o programa. Então clicando no ícone dele, vai abrir o programa e ele entra nessa barra inicial. Então aqui a gente tem alguns comandos específicos, né? No menu esquerdo que a gente consegue alterar o idioma que é apresentado tanto aqui na lateral esquerda como na IHM do meu torno. Então a gente basicamente altera o idioma. Aqui também de polegadas para milímetros. Lembrando que essa alteração aqui não é na programação, e sim na parte no visual, na IHM do dispositivo. Aqui eu deixo com ou sem som. Imagem 3D, eu especifico se eu quero apresentar o processo como um todo, né? Toda a parte do torno trabalhando, ou se eu simplesmente quero focar então na minha peça e na movimentação da ferramenta. Aqui eu apago, ou excluo no caso, né, oculto os meus eixos. Eu posso ver também a simulação, o processo com 5 câmeras diferentes. E aqui no menu lateral direito, então eu tenho projetos, onde eu posso criar um projeto novo, que eu vou criar um programa e salvar. Posso abrir programas, tem vários exemplos aqui de programação, né, que eu posso estar utilizando. Aqui nessa tela eu consigo fazer o que? Eu consigo alterar o comprimento da minha peça, né, que vai ser baseado no que eu vou precisar, no tamanho da peça que eu vou precisar para usinar, o seu comprimento e abaixo aqui então o seu diâmetro. Seguindo, eu posso colocar a peça
prender de forma mais profunda, deixar ela mais presa, no caso aumentar o valor de L4, ou reduzir. Então, assim, basicamente, o meu comprimento da peça, é o comprimento total dela, porém, a minha área de trabalho, ou seja, a parte que eu vou usinar, ela se dá, então, no máximo em 90, que no caso é o meu L3. Logicamente, que eu não posso também chegar até próximo ao 90, ou chegar até 90, porque existe um risco de acidente, né? De eu encostar minha ferramenta nas castanhas do torno e gerar um tipo de acidente. Então, o melhor é sempre que o meu comprimento, ou seja, que a minha distância que eu vá usinar, né, na longitude então, do material, seja inferior a L3. Então, nesse exemplo aqui, ou da forma que está configurado, que a minha usinagem seja inferior, ou seja, do zero de peça, que é representado aqui, seja inferior então a 90 milímetros. Então, as outras funções que eu poderia, no caso, alterar o meu zero da peça, o zero da máquina, enfim, que eu poderia trabalhar com essas questões, então eu teria que ter a versão paga para poder fazer isso aí. Então, aqui nesse menu, ou nessa tela, a gente consegue então escolher as ferramentas de trabalho que a gente vai inserir no nosso torno. Em todas elas aqui, basicamente, a gente tem a grande maioria está bloqueada, né? Mas a gente tem a forma que ela gera o cavaco, né? Por exemplo, essa peça aqui, tanto de forma longitudinal como adentrando a peça, a gente consegue remover material. E, enfim, tem várias ferramentas e praticamente a gente consegue realizar tudo que é tipo de torneamento se utilizando, então, das ferramentas disponíveis. Vou colocar duas aqui, então, só para dar sequência no nosso exemplo. Vou colocar uma broca aqui. Então, na posição da minha máquina ferramenta, do meu magazine de ferramentas, eu tenho uma ferramenta, né, uma ferramenta de corte e uma broca. Se eu for voltar aqui para a imagem do meu torno, o que eu consigo perceber aqui? Que elas estão ali, né, fisicamente ou virtualmente inseridas então no meu magazine de ferramentas. Na sequência aqui, então, a gente tem aonde que a gente vai fazer a programação, né? Inicialmente, começamos sempre então com a parte de inicialização do torno, né? A gente não tem todas as funções disponíveis, por exemplo, nos tornos físicos, porém, todos os códigos G e M que são necessários para a gente poder realizar torneamentos estão aqui, tá? Os que estão aparecendo, a gente consegue verificar então nessa lista, né, dos códigos e suas funções. E basicamente esse aplicativo ele se utiliza do padrão ISO A, né, que seria o padrão utilizado pela FANUC, beleza? Então, para inicializar o nosso programa, quais que são os códigos G principais que a gente tem que utilizar? O G20, né? Aqui embaixo a gente liga o nosso teclado, coisa que na versão para computador não é necessário, tendo em vista que você pode se utilizar do próprio teclado mesmo, do teu computador. Então vamos habilitar o teclado e iniciar então dizendo então para o nosso programa que utilizaremos as medidas em milímetros. Na sequência, vamos desabilitar então a correção de raio, que pode ter sido utilizada numa programação anterior, e definir então que a movimentação, ou seja, a velocidade de corte, será dada por milímetros por revolução. Então significa que, por exemplo, a nossa ferramenta de corte, avançará no seu processo, no seu trabalho, x milímetros, que a gente vai definir então pela variável f, a cada revolução, ou seja, a cada giro de 360 graus do eixo. Então, G99. Então, basicamente, esses são os principais comandos iniciais, né, de inicialização do nosso programa.
Então, basicamente, o aplicativo em questão, né, que seria o CNC Simulator, basicamente funciona da forma apresentada, os recursos, enfim, que ele tem. É bastante útil para nossas aulas de máquina CNC, principalmente torneamento, né, que é a função que ele faz. E na sequência vamos estar apresentando, então, fazendo algumas videoaulas, explicando alguns comandos, fazendo algumas programações e simulações dentro do aplicativo.